Olá, queridos alunos. Hoje a nossa aula será sobre o islamismo, né? Uma das partes que formam a Idade Média. Vamos começar pela formação, né? O islamismo se formou lá na Península Arábica no ano de 610. E é uma religião que tem bases, né, do cristianismo e do judaísmo. É isso que significa sincretismo religioso, né? Uma religião sincrética que se formou com características das outras duas religiões existentes monoteístas. Monoteísmo, para quem não lembra, é uma religião na qual, né, os seus seguidores acreditam em um único Deus, que nesse caso é o Deus Alá. E aqui nós temos uma imagem, uma das raras imagens do profeta, né, líder do islamismo, o Senhor Maomé, que nasceu, viveu, né, lá na Península Arábica, e na cidadezinha de Meca, né, começou a pregar as bases que o anjo Gabriel ensinou a ele, que são as bases islâmicas, né? Jejuar no mês do Ramadã, não se alimentar de carne de porco, visitar uma vez na vida a cidade de Meca, e muitas outras referências dessa nova religião que aparece no século VII. Quando Maomé começa a pregar essas ideias, e principalmente a ideia de que não tem idolatria, não tem muitas imagens, não tem esse comércio, né, de produtos ligados à religião, e não tem sacrifício de ovelha, e não tem todo um consumo que era muito feito antes do islamismo na Península Arábica, isso é um problema. Porque a cidade que ele vivia aqui, ó, no ano de 622, ainda era Meca. E Meca é uma cidade que vivia do turismo e do comércio religioso. Turismo, Bel? Século VII, você tá doida? Não. Chamo de turismo porque várias caravanas de povos nômades passavam por lá para passar alguns dias, até mesmo semanas, fazendo seus rituais religiosos. Então era uma cidade de passagem, tá? Turismo com duas aspas, né, por favor. E aí esses comerciantes que dependiam dessas caravanas, né, que iam para lá e para cá, precisavam, né, de uma forma politeísta que usasse a idolatria e todos esses produtos ligados à religiosidade típica da Península Arábica antes do islamismo. E o Maomé pregando islamismo, sem idolatria, sem sacrifício. Os comerciantes de Meca começaram a persegui-lo, ele foi ameaçado, ele foge. A fuga do Maomé é essa égida que está aqui. Ela foi no ano de 622 depois de Cristo e ela vai marcar o início do calendário muçulmano. Por quê? Tem até uma imagem aqui. Porque a partir da fuga do Maomé, dá certo. Ele vai conseguir converter muitas pessoas, o islamismo vai crescer. Então a fuga do Maomé, ela marca o início do calendário muçulmano. Depois da fuga, vai acontecer a unificação da Península Arábica. Como assim, Bel? Então vamos para o mapa? Aqui eu tenho Meca, ele fugiu de Meca para Medina, de Medina ele consegue converter cada vez mais pessoas, inclusive Meca. E aqui, ó, em 632, toda a Península Arábica já obedece às ideias islâmicas e também ao Maomé. Peraí, ao Maomé? As ideias islâmicas? Peraí, política, religião? É. O Império Árabe que está aqui é um império teocrático, que vai se expandindo em direção ao Egito, norte da África, Europa, vai se expandindo, né, para Israel, Irã, Oriente. Então, essas são as formas pelas quais os islâmicos vão se difundindo pelo mundo. E preste atenção que a gente está no século VII. Que eu tenho um mapa, né, com as fronteiras atuais, que eu acho que a gente pode visualizar até melhor esse processo expansivo. Então, aqui eu tenho a Península Arábica, na década de 630 ela já está convertida ao islamismo e já tem o Império Árabe Muçulmano. O profeta é líder religioso e líder político, né? Eu já disse que é um período e um momento teocrático. E aqui, a princípio, a gente tem, né, o próprio Maomé, ele falece em 632. Então, aqui eu tenho a expansão islâmica durante esse período. A partir do Maomé, a gente passa a ter o Califado Rashidun, que é de 632 a 661. E o islamismo vai para o Oriente e o islamismo vai para o Ocidente, né? E aí o que me interessa está aqui. Quando já estamos no Califado Omíada, né, já mais para o meio para o fim, do meio para o fim do século VII depois de Cristo, o islamismo ele entra na Europa e ele chega até aqui, ó. Aqui nós temos Poitiers, que é uma das máximas, a máxima expansão do islamismo dentro da Europa. Então, esse mapa ele mostra claramente isso que me interessa, que é Poitiers. Tá aqui, ó. Poitiers, Poitiers tá aqui. Relembrando, Batalha de Poitiers, 732, a cultura árabe sim chegou na Europa, ela foi barrada, vamos voltar aqui, em Poitiers, pelo Carlos Martel, recuou até aqui e recuou mais um pouquinho. Aqui nós temos em destaque a Península Ibérica, né?
Essa parte verde é o Califado de Córdoba, que é uma região árabe muçulmana dentro da Europa durante o século 8, 9, 10, 11, no 12 começa aqui em cima uma guerra de reconquista e esse califado vai perder espaço, mas tem sim Império Árabe Muçulmano na Europa. Então vamos seguir? Porque tudo isso foi possível através da jihad, que era a conversão, né, que os árabes faziam como um dos preceitos religiosos, né? Essa conversão, ela está na fundamentação islâmica e é o que eles chamam de Guerra Santa. Cuidado para não confundir com jihadismo, né? Aquelas pessoas que querem a conversão a todo custo. Maomé não falava disso não, ele falava de jihad, de uma guerra em nome de Alá, no sentido de converter e não matar a pessoa se ela não virar muçulmana. Base econômica do Império Árabe, comércio. E aqui tem um destaque, ó, a cultura árabe ela vai manter a ciência dos gregos, mas sem figura dos seres vivos, né, sem esse processo todo de descrição humana, e também mantém os livros romanos. Então a cultura clássica ela foi mantida pelos árabes, tanto que nas áreas árabes, além de comércio, a gente também tem muito desenvolvimento de medicina, por exemplo, né? Mas vamos seguir. Que esse negócio aí de não ter muitas imagens de seres vivos e principalmente não reproduzir imagens de Maomé foi um problema em 2015, porque esse jornal aqui, ó, o Charlie Hebdo, ele fazia muitas charges de personagens, né, na época de 2015, e ele vai fazer charges do profeta islâmico que é o Maomé. Ah, houve um atentado que explodiu, matando 12 pessoas do Charlie Hebdo, deixou 5 feridas, né? E aí, nesse ano de 2015, muitas discussões sobre liberdade de expressão, né? O jornal, que não é de grupo muçulmano, fazendo uma representação que para o islâmico é uma ofensa. Essa discussão ficou muito à tona naquela época de 2015, e aqui é mais uma imagem, né, de uma revista do Charlie Hebdo, colocando aqui, ó, tu é pardonné. Isso significa tudo é perdoado. E esse aqui é o Maomé, dizendo que até o Maomé concorda com o Charlie Hebdo. Essa frase ela está ligada justamente aos grupos que defendiam a liberdade de expressão, tá? Isso aqui é só para fazer um panorama com o momento atual de 2015, né? Aqui uma outra imagem, né, do mesmo Charlie Hebdo, que mostra o Donald Trump, né? Trump pressé son nouveau ciré de botte. Trump adestrando, né, seu novo engraxate. Acho que dá para interpretar muita coisa aqui, né? Mas vamos seguir. Divisão religiosa. Maomé morreu e já começa a divisão. Os sunitas e os xiitas já são a primeira cisão dentro do islamismo, tá? Os sunitas seguem 2 livros sagrados, o Alcorão, ou Corão, e o Suna. E para um sunita, o imperador do Império Árabe pode ser qualquer indivíduo que tenha fé islâmica. Para o xiita, não. O único livro sagrado é o Corão e o imperador deve ter parentesco com Maomé. E aí, para finalizar, beijinhos, abraço de urso.